Olá, pessoal! Iniciamos aqui o nosso curso, onde nós vamos abordar a elaboração de palestras participativas e engajadoras. Muitas vezes, a gente chama, né, os pais dos alunos, os responsáveis, os usuários, né, dentro da área que você está atuando, e nós temos ali na palestra uma ferramenta preciosa de troca, de sensibilização, de informação, mas muitas vezes a percepção é que a pessoa entra e sai do mesmo jeito, sem termos ali, né, aquela intencionalidade com que nós elaboramos as palestras, quando nós idealizamos, alcançada. E hoje nós estamos na era, né, do engajamento, da participação, aquela ação monótona, onde o profissional fala e os ouvintes apenas escutam, já não cabe mais. Nós precisamos dinamizar essas palestras de forma que nós venhamos a ter êxito naquilo que nós estamos buscando. Por isso, aqui no nosso minicurso, eu trouxe esse momento, né, de trazer para você essa percepção de que tem algumas etapas que você precisa cumprir no planejamento da sua palestra. E alguns pontos precisam ser considerados, né? Principalmente o público-alvo, quem são esses participantes. Isso é fundamental, porque à medida que você conhece esse público, você vai conseguir definir melhor o escopo da sua palestra. E eu digo isso, né, não apenas que você saiba do grupo em geral, né, de quem se trata. São os pais, são os responsáveis, são os usuários do programa continuado. Não, você precisa saber mais, sabe? Assim, de preferência, saber o gênero, tá? Qual o quantitativo ali das pessoas que estão participando. Você precisa saber a faixa etária. Isso é fundamental. E dentro daquilo que você trabalha, até aquilo que é vou chamar aqui de assiduidade, mas o que é a assiduidade que eu estou falando? Se são pessoas que estão, né, no âmbito da escola, por exemplo, os pais e responsáveis, eles estão participativos, eles estão participando de várias atividades, estão sempre ali engajados na escola. Se você está, por exemplo, no âmbito da saúde, são, né, ali usuários frequentes do programa, ou são pessoas que têm ali um nível mais espaçado de frequência. O que eu quero te dizer é que, ao definir esse público-alvo, você precisa ter o maior número de informações possíveis a respeito desse público, porque isso vai definir principalmente a linguagem mais adequada, mais aderente a esse público, tá? Por exemplo, se você fala, né, com um público essencialmente masculino, você sabe que você vai ter ali, né, baixo nível de interação, não é uma característica, né, muito participativa. O público feminino, ele tende a ter, né, maior participação. Se você, por exemplo, né, trabalha com uma determinada faixa etária, tá? Uma faixa etária de pessoas, talvez assim, com mais idade, mais madura, né? Não adianta usar muita figura, assim, game, né? Algo assim, porque não faz sentido para eles, né? Você precisa dar informação de qualidade, informação, né, e conteúdo que realmente faça a diferença para esse público. Ao contrário, né, de uma faixa etária mais jovem, você vai ter que ter mais elementos de interação,
né? Se é um público com baixa assiduidade ali na frequência da instituição, talvez algumas terminologias que a gente julga tão comum do cotidiano, para eles não fiquem tão claro, porque eles são aqueles, né, que estão mais aí, né, no nível de interação que poderia ser uma linguagem assim, não muito técnica, do jargão institucional. Então, né, é importante entender esse público-alvo, definindo essa linguagem, né, porque você também vai definir ali qual é o direcionamento que você vai dar para a sua palestra, né? Por exemplo, se você, né, vai dar uma palestra que vai trazer mais conteúdos que aborda a perspectiva de direitos, você tem que usar a linguagem, né, palatável. Você não vai poder trazer o pé da letra ali da lei, né, porque para eles, né, talvez não seja uma linguagem tão acessível, e você vai ter que transformar, né, esse conteúdo numa linguagem mais palatável. Se você deseja trazer uma palestra mais informativa sobre os procedimentos da escola, você vai ter que traduzir isso de forma objetiva. Não adianta você trazer muito conteúdo complexo que você não vai favorecer o entendimento. Se você deseja engajamento nas ações escolares, né, então você tem que trazer ali mais conteúdos referentes, né, o significado, né, a motivação, para que as pessoas entendam que não é só a atividade, mas aquilo que a atividade vai gerar que está sendo buscada, né? Se é a vida escolar, precisa demonstrar a importância de ter, né, esse engajamento e participação na vida escolar. Então, veja só, a sua palestra vai ser muito melhor se você conhecer o público-alvo, tá? Quem são esses participantes, a linguagem mais adequada, mais aderente para esse público, se você entender qual o direcionamento que você pretende dar para essa palestra, tá? Muitas pessoas dizem, mas eu quero trabalhar 2 tipos de conteúdo, falar de direitos e depois abordar os procedimentos da escola. Eu julgo que é melhor você separar para bem da sua palestra e até para ela não ficar muito extensa, né? Umas palestras assim de 2 horas, dependendo do público, não funciona, pessoal. Então, o tempo também é importante. Em geral, uma palestra, né, assim, que prenda a atenção, que as pessoas participem, né? Ela vai ter aí algo em torno de meia hora a 1 hora, né, de duração. Se você precisar ter uma palestra mais longa, não tem problema, mas é importante que você se cerque desses cuidados para que a pessoa se mantenha com atenção do início ao fim, né? E aí você vai obter êxito dentro daquilo que você está buscando. E aí, uma outra dica de ouro, né, para nós assistentes sociais é sempre buscar conteúdos para as nossas palestras que estejam, né, fontes, que essas fontes estejam alinhadas com o projeto ético-político do serviço social, para que a gente não crie até, né, uma confusão ali de direcionamento que nós estamos dando para essa nossa palestra, tá? Se você vai falar, por exemplo, né, de procedimentos na escola, de engajamento nas ações escolares, né, você vai trazer aí, né, uma linguagem, um direcionamento, né, onde eles se entendam como protagonistas dessa ação, tá? Sujeitos de direitos, no intuito de, né, ter ali uma ação mais ativa por parte desse público-alvo que você está trabalhando. Então, vocês percebam que talvez são elementos assim basais, mas são elementos que possam causar aí muita diferenciação do resultado que você possa ter aí na sua palestra. Ok? Espero ter contribuído e nós vamos avançando, né? Porque nós vamos agora abordar a definição da metodologia.